Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre a dissomia uniparental, que é quando o indivíduo possui o material genético apenas de um genitor. E também no final da aula iremos fazer um resumo sobre todas as causas de síndrome de Down que já vimos até agora. Mas antes da aula começar, eu peço para que você considere se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto me incentiva a estar sempre produzindo conteúdo de qualidade, de matérias que se aprende no ensino superior, tanto como você valoriza o meu trabalho. Então, a anomalia de estrutura que iremos analisar hoje é a dissomia uniparental, que é quando ambos os cromossomas homólogos que a gente possui derivam de um único genitor. A dissomia uniparental está relacionada com doenças que acontecem por causa do imprinting. O imprinting a gente vai falar melhor sobre esse processo em outras aulas. Mas, resumidamente, é o quê? Nós somos organismos diploides, ou seja, possuímos dois corredores cromossômicos. Nos cromossomas a gente encontra os genes. Logo, para cada gene a gente possui dois locos genéticos que estão expressando o que aquele loco genético, o que aquele gene está querendo expressar. Porém, existem específicos genes que não são expressos em ambos os locos genéticos que a gente possui. E sim, alguns genes são expressos apenas nos cromossomas maternos, por exemplo, e alguns apenas nos cromossomas paternos, por exemplo. Esses são os genes que sofrem o processo de imprinting. E a dissomia uniparental pode causar uma desregulação nesses genes. Por exemplo, um gene que sofre imprinting e é expresso apenas pelo cromossomo materno, caso o indivíduo tiver uma dissomia uniparental paterna, ou seja, naquele específico par de cromossomas, ele possuir apenas os cromossomas do pai, ele então não terá a produção desse gene que sofre o imprinting e é expresso apenas pelo cromossomo materno. Logo, ele terá uma patologia. A dissomia uniparental pode ser dividida ainda em isodissomia, que é quando os dois cromossomas que você possui, que derivam de um único genitor, são idênticos entre si, e a heterodissomia, que é quando os dois cromossomas que você possui, que vêm de um único genitor, não são idênticos entre si. E lembrando, não representei todas as possíveis combinações, para não encher essa lousa. A isodissomia está relacionada com o aparecimento de doenças recessivas. Por quê? Vamos supor a fibrose cística, que é uma doença recessiva, e vamos denominar que o alelo dominante saudável é o azão e o alelo recessivo patológico é o azinho. E vamos supor que apenas o rosa possui o azão, todos os outros são... Apenas o rosa possui o azinho, todos os outros são azão. Como é uma doença, existe uma pressão seletiva para o azão saudável, ou seja, na população, o azão saudável terá uma frequência maior que o azinho patológico. Ou seja, caso você se relacione com alguém, ao acaso, é muito mais provável você se relacionar com alguém que não possua o azinho. E assim, você irá gerar indivíduos normais, sem o azinho, caso você também não possua, ou indivíduos portadores, caso você possua o azinho. Porém, o que pode acontecer? Caso você possua o azinho, vamos supor, você é o pai, e você possui um cromossomo que possui o azinho, caso aconteça o fenômeno de isodissomia paterna, como isso ocorre, a gente vai analisar melhor logo mais. Mesmo que você só seja portador, mesmo que a pessoa que você se relacionou não possua o alelo, se o seu filho duplicar esse cromossoma que possui o azinho, ele irá expressar fenotipicamente a doença recessiva. Ou seja, nós podemos definir que a falta de variabilidade alélica favorece a expressão de doenças com caráter recessivos. E o mesmo raciocínio pode ser usado entre relacionamentos
consanguíneos, ou seja, entre familiares, que geram descendentes. Todo mundo sabe que relacionamento entre familiares, entre pessoas que você possui laços de sangue, existe uma maior possibilidade de ocorrer problemas na geração do indivíduo. Por quê? Exatamente por isso. Por causa da falta de variabilidade alélica favorece a expressão de doenças recessivas. Porque, vamos supor, a gente sabe que a gente possui uma maior similaridade do nosso genoma entre familiares do que pessoas que não são familiares. Logo, se a gente possui uma similaridade maior, ao se relacionar com familiares, é muito mais provável que esta zona similar possa vir a ser exatamente o local que expressa por um alelo recessivo patológico. Ou seja, o seu alelo recessivo patológico mais o alelo recessivo patológico de alguém que possui um genoma muito similar ao seu, existe uma maior probabilidade de gerar um indivíduo com a doença recessiva. Bem, como ocorre então a dissomia uniparental? Ela pode ocorrer principalmente através de 4 mecanismos. E o que eu vou apresentar agora se denomina a correção da trissomia. De uma célula que era trissômica, volta a ser dissômica. Bem, lembrando que eu estou falando aqui de uma trissomia aneuploídica. Não estou falando aqui de uma euploidia onde todo o corredor cromossômico está trissômico. Apenas um deles está trissômico. O cromossoma 1, ou o cromossoma 2, ou o cromossoma 3. Enfim. Como pode ocorrer então essas trissomias parciais? Ela pode ocorrer principalmente através de 2 mecanismos. De erros na meiose. Como deveria ocorrer a meiose? Na meiose 1, a gente deveria observar a separação dos cromossomas homólogos, um para cada célula filha. O que pode ocorrer, porém, é que na meiose 1 ocorra a não separação dos cromossomas homólogos. Para uma célula filha, vão ambos cromossomas homólogos e para a outra célula filha, não vão nenhum. No lissomias, não são vitais. Essa célula morre. Na meiose 2, essa célula realiza a normal separação das cromátides irmãs. E após ela se fundir com uma outra célula de um outro indivíduo para formar um novo indivíduo, iremos observar a trissomia, porque essa aqui apresentava 2 cromossomas quando deveria normalmente um gameta ser haploide. Ok. Um outro mecanismo de formação de trissomias é a não disjunção, a não separação das cromátides irmãs. Na meiose 1, ela fez tudo certinho, separou os cromossomas homólogos, porém, na meiose 2, ela não separou as cromátides irmãs. Ou seja, para uma célula foi o cromossomo homólogo duplicado e para outra célula nenhum. A célula que não foi nenhum, morre. E os cromossomas duplicados aí irão se fundir com outro gameta de um outro indivíduo e formar um novo indivíduo, porém esse será trissômico. Ok. Como agora a gente vai corrigir essa trissomia? Quais os mecanismos que a própria célula desenvolveu para corrigir a trissomia? Bem, lembrando que eu quero lembrar a vocês, definir que esse mecanismo de correção da trissomia, ele é muito mais frequente caso a trissomia não seja vital. Por exemplo, a trissomia do 4, do 5. Por quê? Porque não sendo vital, então as células que conseguem desenvolver mecanismos de correção dessa trissomia vem selecionada essa tendência da célula de corrigir a própria trissomia. Por exemplo, a trissomia do cromossoma 21, sendo vital, ou seja, a gente podendo desenvolver o indivíduo, ela não vem selecionada. Não tem nenhuma pressão seletiva para selecionar um mecanismo de correção da trissomia na trissomia do cromossoma 21, a síndrome de Down. Bem, como a gente vai corrigir essa trissomia então?
a gente vai corrigir ela, a célula vai corrigir ela, desenvolver um mecanismo de correção com uma não disjunção mitótica. Uma não disjunção ou uma não separação causou a trissomia, uma não disjunção irá resolver. Como deveria ocorrer uma mitose? Uma célula-mãe gera duas células filhas, idênticas entre si e idênticas com a célula-mãe. Um cromossoma, ele vem duplicado e depois ele vem separado. As cromátides irmãs. Aqui, depois que o cromossoma for duplicado, um dos cromossomas irá sofrer uma não disjunção mitótica. E, então, o que irá acontecer? Para uma célula filha, vai ocorrer a normal separação das cromátides irmãs, que elas serão separadas, uma para cada célula. Porém, um dos cromossomas irá sofrer uma não disjunção mitótica e irá apenas para uma célula filha. Essa célula filha será desbalanceada, não vital, morre. Então, vem selecionada uma célula dissômica uniparental. E quando a trissomia ocorre por causa de erros na meiose 1, ela é uma heterodissomia, porque os dois cromossomas são diferentes, por mais que tenham vindo de apenas um genitor, são diferentes entre si. Mas, obviamente, é que eu não estou considerando também a possibilidade da não disjunção mitótica ter ocorrido com um dos cromossomas do mesmo genitor. Por exemplo, podia ser o rosa, que sofreu a não disjunção, e aí o indivíduo seria normal, com ambos cromossomas vindo de ambos genitores. Mas eu representei aqui a heterodissomia, porque é uma aula de dissomia uniparental. Vamos analisar então, caso tenha ocorrido erros na meiose 2. A célula foi lá, realizou a meiose 1 certinha, e na meiose 2, ela não separou as cromátides irmãs, num processo parecido aqui com a não disjunção mitótica. Não separando as cromátides irmãs, na hora que essa célula irá se fundir com um outro gameta de um outro indivíduo para gerar um novo indivíduo, irá formar a trissomia. E quando essa célula for fazer a mitose, agora que é um zigoto, é um indivíduo, realiza mitoses, ela irá sofrer de novo a não disjunção mitótica e irá formar um indivíduo com uma isodissomia uniparental. Ou seja, ambos os cromossomas são idênticos e vêm de um único genitor, enquanto o outro será desbalanceado, não vital e morre. E também, obviamente, a não disjunção poderia ter ocorrido com apenas um cromosoma rosa e o cromosoma marrom do outro genitor ter migrado normalmente, mas eu não representei aqui porque é uma aula de dissomia uniparental, mas poderia ser representado. O outro mecanismo de formação da dissomia uniparental é a complementação genética. Ocorre quando um gameta que é nulissômico para determinado cromossoma, por causa desse mecanismo de não disjunção da cromátides irmãs da meiose 2, preferencialmente esse mecanismo, ele se funde com um outro gameta que é dissômico para o mesmo tipo de cromossoma que este gameta é nulissômico. Então irá ocorrer, como o próprio nome indica, a complementação gênica e o indivíduo será dissômico normal. Caso o problema tenha ocorrido na meiose 2, o problema de formação da dissomia nos gametas, quando deviam haver uma haploidia, o indivíduo irá possuir uma isodissomia uniparental, ou seja, os dois cromossomas serão idênticos entre si e irão derivar de um único genitor. Se o problema ocorreu na meiose 1, o indivíduo irá possuir uma heterodissomia uniparental, dois cromossomas diferentes vindo de um único genitor. E agora eu quero fazer um adendo. Quando eu falei que
os cromossomas nulissômicos são não vitais, não vital é no sentido que esse gameta irá possuir problemas tanto para se fixar no útero ou ele irá sofrer problemas no seu desenvolvimento desse embrião, desse feto. E muito provavelmente ele irá sofrer um aborto espontâneo nos 3 primeiros meses de gravidez, de seu desenvolvimento. Então a gente já considera eles não vitais. Um outro mecanismo é, na hora de formação de um zigoto, que é a fusão de 2 gametas, um dos gametas é nulissômico para determinado cromossoma, enquanto o outro gameta é um gameta normal, haploide, monossômico para um determinado cromossoma. Eles se fundem e irá formar um zigoto com uma monossomia parcial. O que pode vir a ocorrer para recuperar a dissomia do indivíduo? Na hora da mitose, que ocorre a duplicação do material genético, então esse um cromossoma irá se duplicar, mas na hora de se separar, as cromátides irmãs se separarem, não ocorre essa separação. E ocorre então a não disjunção mitótica. Para uma célula filha, vai esse cromossoma duplicado, e para a outra célula filha, não vai nenhum. Então, a primeira célula filha, que foi o cromossoma duplicado, irá apresentar uma isodissomia uniparental. Isodissomia porque é uma duplicação. Se é uma duplicação, então não possui variabilidade alélica. E a outra célula filha não será vital. Um outro mecanismo é, após a normal formação de um zigoto que possui o normal cariotipo, esse zigoto irá, caso ele sofra problemas na mitose, pode ocorrer uma não disjunção mitótica e formar então uma trissomia. A partir desta trissomia, ela pode ser consertada a partir de outra não disjunção mitótica. Bem, agora que analisamos o conceito de correção da trissomia, vamos fazer um resumo sobre todas as causas da síndrome de Down que a gente já analisou até agora nas nossas diversas aulas de genética. A vasta maioria dos casos de síndrome de Down decorrem de uma não disjunção da meiose, ou seja, irão formar células, gametas dissômicos, que ao se fundir com outros gametas monossômicos, ou seja, um gameta normal haploide que possui um cromossoma 21 apenas, irá formar a trissomia do cromossoma 21. E a vasta maioria das pessoas com a síndrome de Down são constitucionais para a trissomia do cromossomo 21, ou seja, apresentam essa trissomia em todas as suas células. Porém, uma pequena parte consegue, logo após a formação do zigoto e nas primeiras mitoses que a gente realiza, conseguem realizar o processo de correção da trissomia, voltando ao estado dissômico normal. Então, as células mitóticas formando um indivíduo num estado de mosaico, ou seja, este indivíduo irá possuir algumas células com trissomia e algumas células com dissomia. Existe um consenso na ciência, na medicina, que caso as células trissômicas para o cromossoma 21 não ultrapasse o 20%, o fenotipo da síndrome de Down se irá apresentar em formas bem leves. Mais leves. Mas caso essa porcentagem de células trissômicas ultrapasse o 20%, agora não existe mais um consenso na medicina. Alguns afirmam que após o 20%, a síndrome de Down já se manifesta em toda a sua força, enquanto alguns outros afirmam que existem fenotipos intermediários. Bem, porém, como a gente estudou hoje, a correção da trissomia ela ocorre mais frequentemente em trissomias que são não vitais, ou seja, não conseguem gerar um indivíduo. A síndrome de Down não é uma dessas trissomias.
a sua trissomia é suportável, tolerável para o indivíduo. Ele consegue vir a nascer e se desenvolver. Por isso que os indivíduos amosaicos não passam do 3%. Outros mecanismos que a gente já analisou nas aulas foram também as translocações robertsonianas, que ocorrem entre os cromossomas acorocêntricos, que é o caso do cromossoma 21, e isso gera 4% das causas de síndrome de Down. Também analisamos a formação dos isocromossomas, que causam menos de 1% das síndromes de Down. É isso aí. Essa foi a aulinha da dissomia uniparental e eu também depois resumi as síndromes de Down. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like no vídeo, compartilha para quem está querendo aprender alguma coisa de medicina também. Considere se tornar membro desse canal, assim você vai valorizar muito o meu trabalho. E é isso. Se lembrem, esse canal vai falar tudo sobre medicina. Fui!